história eu vou contar? E qual é a história que eu vou contar? De Jesus, a verdadeira Páscoa. Porque eu vou fazer outra pergunta para vocês. Alguém vai ganhar isso aqui? Alguém já ganhou isso aqui? Sim? Já ganhou, Miguel? Fica de Deus. A verdadeira Páscoa significa coelhinho da Páscoa? Não. A verdadeira Páscoa significa ovo de Páscoa? Não. E na Páscoa é tão legal, porque a gente ganha ovos de todos os tamanhos. Às vezes a gente ganha apenas um chocolatinho, chocolate branco, chocolate preto, ovo colorido, aí vem enfeitado, alguns vêm com brinquedinho, alguns vêm com outros tipos de enfeite. Tem coelhinho que traz até o ovinho com a LOL. É lindo, se vocês não viram. Uma bonequinha, a coisa mais linda que veio na bolinha, não é? É a coisa mais linda. Mas, eu confesso pra vocês que esse não é o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas que é gostoso comer um chocolate, não é? Que é gostoso ganhar um ovinho, não é? Mas eu gostaria de contar uma história que está aqui nesse livro. Alguém sabe o nome desse livro? Bíblia! Olha aqui, é a Bíblia. E todo mundo acredita que tudo que está aqui dentro é verdade? Sim! Amém. Então nós vamos contar uma história que é a verdade, certo? E a minha história, estou orgulhosa, está dentro de uma lata que eu maravilhosamente fiz. Só vou tirar com cuidado para não descolar. Olha aqui, gente, a minha história está na lata. E alguém sabe que bichinho que é esse aqui? Um jumentinho. Porque a nossa história começa quando Jesus vai subir até a cidade de Jerusalém. E aí ele diz para alguns discípulos que ele tinha, e ele fala assim: vocês vão até uma aldeia e busca um jumentinho para mim, porque eu vou usar esse jumentinho. E se alguém reclamar, se o dono vier perguntar o porquê que vocês querem esse jumentinho, vocês vão falar para ele que o Senhor precisou deles. Mas fica tranquilo que eu vou mandar devolver o jumentinho para vocês. E aí, aqueles discípulos pegam o jumentinho e colocam Jesus e as vestes de Jesus, e Jesus entra até a cidade de Jerusalém. Isso para se cumprir uma profecia que já tinha sido feita 200 anos antes de Jesus nascer, que o Salvador iria entrar montado no jumentinho, filho de uma jumenta. E assim aconteceu. E aí Jesus entra em Jerusalém. E aí aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus dizem assim: Hosana, Hosana nas maiores alturas. Sabe o que significa Hosana? Era como se eles estivessem falando assim: chegou o nosso Salvador, chegou o nosso e chegou o nosso Rei, aquele que viria para libertar o povo, porque eles estavam esperando um libertador político. E Jesus entra como um rei. Imagina a alegria de Jesus vendo aquelas pessoas gritando o nome dele e falando que ele era um rei. Vocês imaginam a alegria? Mas vocês imaginam também a tristeza que Jesus não sentiu quando entrou e ele sabia de tudo aquilo que iria acontecer? Ele iria ser traído. Mas sabe de uma coisa? Acontece que tem uma pessoa que estava disposto a trair Jesus. E ele chama Judas. Olha aqui. Ele se fingiu ser amigo de Jesus para trair ele. E sabe por que ele fez isso, crianças? Por causa de algumas moedinhas de prata. Por causa de dinheiro. Ele traiu Jesus porque ele foi ganancioso. E aí, as coisas
aí Jesus falou assim para eles: fiquem tranquilos, arrumem a mesa, chamem os discípulos e nós vamos celebrar a Páscoa. E aí quem veio domingo, que teve Santa Ceia, e o pastor Ronderley ministrou a Santa Ceia, e viu o pastor Ronderley pegar o pão e pegar o cálice do mesmo jeitinho que Jesus tinha feito. E aí Jesus falou assim: eis que esse é o meu corpo que é dado por amor a vós. Não é assim, pastor Ronderley? E aí, dando graça, repartiu para os discípulos e disse: esse é o meu sangue derramado pelo pecado de vocês. Então, Jesus chama 3 dos seus discípulos. Tem até uma musiquinha famosa, não é? Pedro, Tiago, João, no barquinho. Eu não vou cantar, só vou passar vergonha, tá gravando. Mas todo mundo conhece os discípulos. E aí Jesus fala assim: vamos lá orar comigo um pouquinho? Estou precisando orar. Vamos orar comigo? E Jesus sobe para orar. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Aqui Jesus orando. Que lindo, Jesus orando, nosso Jesus. Mas, quando Jesus estava orando, que ele desce, ele encontra os seus discípulos, ó, dormindo. E aí Jesus chega para eles e fala assim: vocês não conseguem vigiar comigo nem por 1 hora? Apenas 1 hora vocês não conseguem orar comigo? E Jesus fez isso por 3 vezes. E os discípulos estavam com muito sono. E aí Jesus foi entregue. Jesus foi traído por aquela pessoa chamada Judas. Prenderam nosso Jesus como se ele fosse um criminoso. Pegaram uma corda e amarraram o nosso Jesus. E como disse a nossa irmã lindamente, Pilatos pergunta para as pessoas assim: o que ele fez? E pergunta para Jesus: Jesus, o que você fez? E como um cordeiro mudo, caladinho, Jesus não disse absolutamente nada. E aí Pilatos diz assim: vocês querem que eu solte Barrabás, que fez muitas coisas erradas? Ou vocês querem que eu solte Jesus, que aparentemente não fez nada de errado? E sabe o que a multidão gritou, crianças adultas? Sabe o que eles gritaram? Crucifica-o, solta Barrabás. E eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Olha aqui. E aí Pilatos ficou muito assustado. E ele precisou atender a multidão, porque a multidão queria que de fato Jesus fosse crucificado. Chicotearam Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Que cena triste, que dá vontade de chorar quando a gente lembra, não é? Ah, Jesus tão quietinho. E quando tudo isso ainda estava acontecendo, eles queriam crucificar Jesus e queriam matar Jesus e bateram em Jesus e sangue saía do seu corpo. Aquelas pessoas que tinham prendido ele ainda tiravam a sorte para ver quem iria ficar com a roupa de Jesus. Já não bastasse tudo aquilo que Jesus estava sofrendo, sangrando. Imagina o coração de Jesus naquele momento. Jesus então começa a carregar daquela cruz pesada e ele vai subindo. E aí, gente, ele vai até um monte que chama Caveira. E lá Jesus é crucificado. Que tristeza. E ele nem estava aguentando carregar a cruz sozinho. Precisou de uma ajuda de tão pesado que ele era. Prenderam os pés e os bracinhos de Jesus num prego tão afiado. E Jesus morreu naquela hora. E eu sei que às vezes é difícil de ouvir isso, a gente fica um pouco assustado, né? A gente, como é criança, a gente não gosta de ouvir tanta tristeza. Mas calma, fica calma. Amém! Vocês acreditam que depois de tudo isso que tinha acontecido com Jesus, algum soldado ainda pega uma lança
e enfia bem aqui no ladinho de Jesus para saber se ele tinha realmente morrido. Meu Deus, que tristeza. Mas, depois que Jesus morreu e ele estava lá naquela cruz, veio um homem chamado José de Arimateia. E aí ele fala para Pilatos assim: não posso pegar Jesus e levar ele no corpinho dele e enterrar de uma maneira digna para que ele não fique aí em cima dessa cruz. E aí Pilatos liberou. Então José de Arimateia pega Jesus, enrola Jesus num paninho bem bonitinho, um paninho de linho branco, e coloca Jesus lá dentro do túmulo. Todos estavam tristes, estavam chorando a morte de Jesus. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa. Vocês acreditam que quando Jesus abriu o túmulo, não tinha mais nada dentro do túmulo? Ele ressuscitou. Vamos falar bem alto: Jesus ressuscitou. Aleluia! O túmulo está vazio. Jesus não está mais lá dentro. Não é verdade? Ela estava triste e agora ela está muito feliz, porque o nosso Jesus, ele vive aqui no nosso coração. Ele não está mais morto dentro de um túmulo. Jesus, ele está aqui com a gente. Você pode falar assim: aleluia! Aleluia! Jesus, ele ressuscitou. E sabe aquele paninho? Aquele paninho que nós colocamos lá dentro, que Jesus estava lá dentro? Quando Jesus sai, ele dobra o paninho. Deixa tudo organizado dentro do túmulo, para que quando ele fosse encontrar o paninho lá, dobradinho. Sabe por quê? Para mostrar para mim e para mostrar para todos vocês que ele vai voltar, que ele vai estar, gente. Você acredita nisso? Eu acredito também, porque ele vive no meu coração, e eu acredito que o nosso Jesus, quando ele vir buscar, nós estaremos todos prontos, porque nós estamos aprendendo aqui nessa igreja como nós devemos ser fiéis a Jesus. Aleluia! E aí eu tenho uma outra novidade para vocês. Esse mesmo Jesus que morreu, esse mesmo Jesus que ressuscitou, esse mesmo Jesus que não significa o coelhinho da Páscoa, ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser o seu amigo. Então, quando nós tivermos algum problema, alguma tristeza, ou quando a gente não sabe para quem a gente quer falar alguma coisa, que aconteceu alguma coisa e está lá dentro do nosso coração, e a gente está triste, a gente não sabe como falar, nós podemos falar com quem, criança? Com Jesus. Vai achar Jesus aqui. Meu Deus, cadê Jesus? Jesus está aqui? Ele está aqui agora? Não. Jesus, ele está muito vivo e ele quer ser o nosso amigo. Não é uma alegria muito grande saber que lá dentro ficou apenas o paninho dobrado. Não tem ninguém lá dentro. Está tudo consumado. Ele fez isso não porque eu amo ele. Ele fez isso porque Deus nos amou primeiro. Era a missão de Jesus. E muito embora lá atrás, quando eu falei que Jesus olhou para Jerusalém e ficou triste, ele não ficou triste porque tudo estaria acontecendo. Ele sabia do plano perfeito. Ele estava triste porque num dado momento ele iria carregar o pecado do mundo inteiro. E ele iria carregar também o meu pecado e o teu pecado. O pecado é aquelas coisinhas erradas que a gente faz e que não pode fazer, sabe? E aí Jesus não teria a presença de Deus. E ele também tinha ficado triste porque ele sabia que ele iria ser abandonado. Quando ele entra como honra de rei. As pessoas gritam Hosana nas maiores alturas. Mas depois de 3 dias apenas, 5 dias apenas, as pessoas gritariam para que ele fosse crucificado. Páscoa, a
Apesar de ser uma delícia ganhar chocolate, não significa chocolate. A Páscoa significa a tua salvação. A Páscoa significa a nossa salvação. E se por um acaso alguma criança aqui, mesmo criança adulta, não entendeu ainda ou não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, Ele te convida nesse momento. Aí você pode simplesmente fazer uma oração muito simples e dizer para Jesus assim: ah, Jesus, eu não sabia que o Senhor era meu amigo desse jeito. Ah, Jesus, eu não sabia que o Senhor tinha morrido daquela forma tão triste, que colocaram uma coroa de espinho e colocaram pregos nas suas mãozinhas e nos seus pezinhos e ele sangrou. Jesus, eu não sabia que o Senhor fez isso por mim, para me salvar. Jesus, eu quero que o Senhor seja meu amigo. Eu quero contar com o Senhor todos os dias. Feche os seus olhos. Fique em pé, irmãos. Jesus é o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Eu vou convidar as crianças para fazer essa oração de confirmação, né? E aqueles que, por um acaso, mesmo não sentiram que Jesus é o teu melhor amigo, Salvador, que você possa repetir essa oração também. Jesus, oh Deus, o Senhor é o próprio Deus. E o Senhor morreu por mim. Eu era tão pecador, tão falho. E muitas vezes eu não sei como agir. Às vezes eu erro, sabe? Mas eu quero te dizer, Jesus, que eu preciso de ajuda. E eu quero te dizer também que eu sou muito agradecido por tudo que o Senhor fez. E eu te reconheço nessa hora que o Senhor é o meu Salvador, o Filho de Deus, e que veio ao mundo para me trazer a salvação e a salvação daqueles que te aceitaram. Eu te aceito, Jesus, como Salvador da minha vida. E nunca mais eu vou largar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.